Olá, torcida vascaína, estamos aqui de volta para mais um programa da TV Identidade Vasco. O ano de 2020 mal começou e já está quente dentro do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Ao meu lado direito aqui, mais uma vez, o presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Monteiro. Roberto, obrigado aí mais uma vez pela tua presença. Em pouco tempo, já 4 reuniões do Conselho Deliberativo, reuniões exaustivas, estressantes, mas necessárias, né, Roberto? É isso, Evandro. Mais uma vez um prazer estar aqui conversando com as pessoas que são curiosas em saber um pouco da vida política do clube. As pessoas que querem informação, pessoas que querem também informação sobre o novo estatuto que estará sendo levado para a Assembleia Geral para ratificação ou não, Certo. Nos próximos dias, já que na sexta-feira, dia 6 de março, nós estivemos com o presidente da Assembleia Geral, fizemos a oficialidade, não só pela entrega via Secretaria de todo o estatuto aprovado, também a entrega em mãos do presidente da Assembleia Geral, que está agora na mão dele a convocação da Assembleia Geral para a ratificação desse estatuto. Eu acho que quanto mais informação, ela ajuda, principalmente aqueles que às vezes têm dificuldade para poder visualizar o que está sendo discutido e tal. Acho que quanto mais informações do ponto de vista que possam elucidar aquilo que as pessoas vão ratificar numa Assembleia Geral ou até mesmo não queiram ratificar. Com certeza. E é de suma importância, estávamos conversando aqui muito sobre todos os temas, mas um tema específico. Você, sócio geral, a participação do sócio geral na Assembleia Geral para aprovação, da reforma do Estatuto, né, Roberto? Isso. Todos os sócios aptos à votação estarão sendo chamados para essa ratificação. Isso é de suma importância, a gente entender o papel do próprio sócio geral nessa ratificação dessa Assembleia. Porque, na verdade, ele é o maior beneficiado com toda a aprovação do Estatuto, porque vai permitir que ele faça sem ônus a migração do título dele de sócio geral, passado, obviamente, os 18 meses, que era uma grande expectativa, a migração para sócio proprietário, que é aquele título de sócio onde tem uma regularidade do ponto de vista quanto à sua participação na vida social permanente. Basta que ele esteja sempre se regularizando, mesmo que ele deixe 3 meses, porque hoje tem um pouco daquela questão do sócio geral. Passado 3 meses, ele perde a possibilidade, a condição de sócio do clube. Estatutário. E isso está resolvido na medida que ele vai migrar tendo apenas 18 meses. Ele faz a migração sem ônus, diga-se de passagem, é uma migração sem ônus, que garante o direito dele de migração para o título sócio proprietário. E é importante a gente frisar também que isso é objeto do Estatuto, que o Estatuto estabelece o valor máximo do que vai ser cobrado por um título sócio proprietário, que vai ser de um salário mínimo bem vigente, popular, né? Quer dizer, torna um título popular. Enfim, tem outros mecanismos de entrada no clube hoje que permite não só o sócio de dentro do estado do Rio de Janeiro, como também o chamado off-Rio, que o pessoal está chamando agora, que é o fora do estado, e também de associar-se ao clube. Partindo do princípio que não há mais a exigência hoje do sócio proponente. Basta um termo que vai ser assinado por esse sócio que quer participar da vida política do clube e social do clube, mesmo de fora. Ele, através da própria internet, ele vai poder fazer a inscrição, assinar uma chamada autodeclaração de que ele preenche aquelas condições para participar da vida do clube. Não social, é mais social e política. Social e política do clube. Não é mais uma questão de ter um fiador que o associe, que isso dá uma certa dificuldade, então ele poderá participar e, obviamente, somente se a declaração chegasse à conclusão que a declaração foi uma declaração falsa, que, obviamente, isso pode ser revertido, que não é o caso, que a gente entende que isso não é o caso de uma grande e ampla maioria, que
queira Sim. se associar. Então a gente vê que isso vai facilitar. Traz um conforto para o Vai trazer um conforto, vai trazer uma oxigenação real do quadro social do clube. E eu acho que quem quer realmente a abertura do clube tem que querer um estatuto como esse que está sendo colocado em votação. E aí, Evandro, eu queria, assim, eu vou estabelecer rapidamente tópicos a tópicos que eu acho que são interessantes. Um bate-pronto, para ficar bem objetivo para o sócio. O que o outro estatuto não tinha e que esse poderá, por exemplo, trazer de inovação. Claro. Então a gente tem de cara, no artigo 1º, parágrafo 3º, a possibilidade da criação das embaixadas, né? A gente chegou à conclusão que isso era um pleito de vários torcedores em vários locais do Brasil e do mundo, de criarem mecanismos de institucionalidade fora. Isso é permitido, isso vai ser feito, isso já é permitido, vai ser permitido nesse estatuto. Certo. A implementação das embaixadas, obviamente a regulamentação disso, ela vai caber em 180 dias após a aprovação desse estatuto, a regulamentação pela própria gestão. A gestão, a diretoria administrativa vai fazer um modelo de como que vai ser a regulamentação disso. Obviamente será depois levado para o Conselho Deliberativo para aprovação, que eu não vejo problema nenhum, porque vai ser estabelecido uma quantidade mínima de sócios que existam no local para você criar a embaixada. E fruto dessa embaixada, a gente está, na medida do possível, olhando para frente, na possibilidade também da criação da possibilidade desse sócio que lá fora estiver, ele também ter uma vida mais institucionalmente organizada para o clube, podendo votar. Claro. Mas isso está abrindo a porteira. A embaixada aproxima essas pessoas mais para o clube. Mais do ponto de vista da vida organizativa do clube. Então há essa disposição, isso é uma novidade. Nós estamos resolvendo também uma coisa que incomodava muito aos historiadores no artigo 6º, que também está indo no anexo, que vai para a Assembleia Geral, o modelo de Cruz de Malta, porque a gente via o seguinte, ao longo do tempo, a Cruz de Malta estabelecida em vários momentos do clube eram diversificadas. Né? Então a gente estabelece que isso foi fruto de um estudo do Centro Histórico do Vasco, da Cruz de Cristo, isso é uma unanimidade dos historiadores. Então nós estamos especificando que a Cruz de Malta nossa é a Cruz de Cristo. Né? Não é a cruz símbolo do nazismo. Então isso é também importante para vincular as nossas tradições e raízes. E um assunto polêmico que ao longo desses anos travou-se discussões, né? Entre as pessoas, entre historiadores, o que era certo, o que era errado. Então a gente, de certa forma, a gente direciona, a gente traz também que era a eternidade das camisas negras, né? Sim. Nós estamos eternizando o legado que foi os camisas negras, fruto de um processo histórico e tal. Também nós estamos eternizando isso no parágrafo 3º do artigo 6º. Então, a gente traz isso também como uma questão de modelo histórico que deve ser aprofundado e colocado na nossa Carta Magna. Estamos trazendo a questão, há uma alteração da questão dos sócios remidos, mas sem mexer nos direitos adquiridos, que é a questão dos remidos, elas hoje também em função da expectativa de vida que aumentou, de outros argumentos que foram levados, hoje o sócio remido ele precisaria não mais 25 anos. Para você, quem vai adquirir um título do Vasco, ele teria 30 anos para se tornar remido. Mas aqueles que já estão associados, eles continuam em função do direito adquirido em 25 anos. Então isso é uma medida do ponto de vista de atender o objeto principal do clube, que é manter uma arrecadação fidelizada e também dando respostas aos dias atuais, que muita gente, apesar de algumas pessoas terem sido contra, tal, mas foi fruto de um bom debate. E lembrando que a pessoa não pode interromper a sua contribuição. Não, nesse caso aqui, 40 anos intercalados também será permitido também para efeito de remissão. Então ele ficou 20 anos, parou de ficar 10 anos de pagar, como ele voltou e pagou mais 20, então aqueles 20 com mais 20 deu 40. Chamado intercalado,
ele vai poder efetivamente também gozar do benefício da remissão. Mas obviamente que aumenta de 30, né? 30 ele é o ininterrupto e 40 o intercalado. Ok. A gente legaliza a questão dos benfeitores remidos no clube. Isso também é uma coisa muito importante, porque foram instituídos um determinado número de títulos de benfeitores remidos na compra do retorno do Roberto Dinamite. Sim. E isso nunca ficou estipulado estatutariamente. Acabou que, ao longo das gestões, começaram a acontecer benevolências na entrega de títulos de benfeitores remidos. Então, nós estamos regulamentando isso também agora, não ferindo nenhum direito adquirido, mas dizendo o seguinte: poderá continuar tendo o benfeitor remido, ele pode continuar tendo, só que ele não tem o direito daqui para frente da transferência. Isso também é uma coisa que nós acertamos a questão, que isso é objeto também de polêmica no cadastro social sempre na época da eleição. Então a gente também conseguiu corrigir alguma distorção que acontecia em função disso. Nós trazemos também, como eu falei um pouco no início, sendo assim um pouco repetitivo, que é a questão do ingresso do quadro social que vai ser feito também via internet sem precisar do anuente. Sim. Né? Até então, um associado tinha que indicar aquela pessoa, né? Assinar o cadastro, né? A como proponente. Isso, exatamente. Como proponente. Então, hoje, no artigo 12, a gente consegue estabelecer também uma relação de que isso não é mais necessário, que, no nosso entendimento, isso abre para a possibilidade do Brasil todo poder fazer o seu ingresso no quadro social, a sua participação. Qualquer parte do mundo, inclusive. Em qualquer parte do mundo, obviamente, porque ele vai dar uma autodeclaração. Então, obviamente, ele quer participar da vida associativa. E quer só vir aqui ou para a data da eleição, ou futuramente, se lá estiver instituído o voto de internet, aí seria seria um outro momento. Também regularizamos a questão dos recadastramentos, né? Estamos dizendo que a antecedência mínima do recadastramento, o prazo não inferior a um determinado momento eleitoral, para nenhuma gestão se apropriar dessa questão do recadastramento. Também a gente está regulamentando isso. E aquilo, como falado aqui um pouquinho no início, a questão do sócio geral, que consta no artigo 14, que é a questão sem ônus da sua migração. Fundamental, você que é sócio geral, participar desse momento decisivo da história do Vasco. Quer dizer, é um momento ímpar, né, do ponto de vista de regulamentação desses vários sócios gerais, que toda eleição é a mesma coisa. Eu fui excluído do quadro social, deixei 4 meses de pagar, estou excluído. Aí perde todo aquele tempo, às vezes, de contribuição de 2, 3, 4 anos de contribuição. Você agora, sendo sócio proprietário, vai estar no conforto de, a qualquer momento, acertar a sua vida com o clube. O que acontece, Evandro? Então, uma má gestão ou uma gestão que queira dificultar o acesso do sócio geral para poder ter controle do quadro social na hora da votação, ela vai estar sendo ela não vai conseguir fazer isso, na medida que o sócio, quando ele é proprietário, ele a qualquer momento ele pode se regularizar na vida do clube. E a gente coloca também, que eu acho que aí a questão do sócio proprietário, ele pode se no artigo 19, parágrafo 2º, isso é uma coisa muito importante também. Porque hoje o clube, o que ele faz? Você é sócio proprietário, mas ficou 5 anos sem pagar. Não, tem que pagar os 5 anos para trás. Não. Ele pode fazer a opção de pagar em função da última anistia. Claro que isso é onde a gente chama do tempo ininterrupto, né? Passa a ter uma interrupção concreta. Mas ele consegue, por exemplo, participando da última anistia e chegando lá, eu quero chegar hoje. A última anistia foi ano passado. Olha, eu quero pagar a partir de lá para cá. Isso. Então eu não preciso pagar 10 anos que eu deixei de pagar. Aquilo morre. Não morre. Para efeito de remissão não vai contar. Exato. Mas para efeito dele continuar como... ele consegue regularizar em função da última anistia. Ele consegue resgatar isso com facilidade. Mas perdeu a remissão. Mas não que ele perdeu a remissão. Ele vai cair naqueles casos dos 40. De interrupção. Do prazo. Então, acho que isso a gente está regulamentando todas essas polêmicas que existem em toda a eleição, toda vez que
vai acontecendo. Aham. A gente também consegue transformar todo o processo administrativo do Vasco de uma forma mais clara, os prazos, até mesmo os processos de perseguição política. A gente está excluindo isso. Está excluindo isso dos modelos de transgressões que são inerentes e aplicáveis ao sócio pela livre vontade do presidente. Então, a gente está transformando isso numa regra muito clara, com o direito de recurso, com o direito, enfim, de fazer de não ser perseguido mais. Do sócio ter voz. De sócio ter voz e ter o direito também dele de crítica mantido, obviamente guardado os devidos respeitos às institucionalidades. É importante, por exemplo, então isso é fruto de um dispositivo também no artigo 40, que é onde ele fala o seguinte: ele já no início de cada gestão, ele já sai nomeado uma comissão de justiça, ou seja, ela não é montada, a comissão de justiça ela não é montada face a um processo específico, onde tem... está manobrando em função de um nome A ou B para ter um resultado X. Não, ela no início de toda a gestão, ela vai ter tantos membros natos, tantos membros da minoria para fazerem parte e tantos membros do Conselho de Beneméritos que vão compor aquela comissão de justiça já previamente nomeado para aquele mandato. Certo. Fazendo com que, por exemplo, essa nomeação no início do mandato, por exemplo, o problema que houver no meado do mandato para frente, ou seja, e às vezes a correlação de força muda no quadro político do clube. Quadro político. E isso está estabelecido que foi uma escolha feita ainda sem nenhum processo em trâmite, que do ponto de vista guarda a devida lisura nas indicações e na forma de você dar o procedimento àquele que vamos dizer assim, imputado alguma sanção. Então, com mais isenção, a gente está tratando todo esse processo. Então, acho que isso também é um avanço, né? E lembrando para o sócio, Roberto, esse estatuto, o atual, 41 anos de estatuto, ou seja, não é isso? 41 79, anos. A última reforma, o último estatuto. 79. Eu não diria que isso foi fruto, assim, a não reforma do estatuto foi fruto, acho que muito da questão de ter sempre uma gestão com uma maioria fixa, ter um estatuto benevolente ao regime presidencialista. De certa forma, o modelo hoje, como a gente tem um conselho deliberativo guardado muito de oposição e situação muito dividida, eu acho que acho que isso foi até positivo, porque ela cria um fruto de um processo onde o que hoje está de oposição poderá ser situação, o que está situação poderá ser oposição. Nesse sentido, a gente tem um estatuto que ele resguarda a instituição Vasco. Ele não é criado pelo poder de uma ampla maioria que quer se perpetuar no poder. Então, acho que é um grande passo que foi dado via de consequência nesse estatuto. A gente resolve o problema das omissões que existiam na questão das vacâncias. Nós resolvemos isso porque em 2014 nós tivemos isso na vida prática do clube, quando teve a renúncia do presidente da Assembleia Geral, do primeiro vice, depois do presidente do Conselho Deliberativo, do vice-presidente da diretoria administrativa. Então, tudo isso aqui, todos esses modelos de vacância estão sendo vamos dizer assim, apontados as soluções, ou seja, não há o que interpretar, e sim aquilo que há para executar. Também foi uma coisa assim, também de um grande avanço sobre... Então, por exemplo, tinha um dispositivo que, por exemplo, se houver a renúncia do mandatário principal, que é o presidente da diretoria administrativa, no segundo ano do mandato, a partir da segunda metade, assumiria... A sucessão ela continua, mas em não sendo possível a sucessão, abre-se um processo eleitoral de Assembleia Geral. Ou seja, não retorna ao modelo de eleição indireta em nenhuma hipótese. Salvo os casos que seja da eleição direta, que são pertinentes ao Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. E os casos de excepcionalidade,
que é a sucessão do segundo vice-presidente, porque aí não cabe levar o segundo vice-presidente para uma eleição direta. E sim, aí cabe a excepcionalidade. Entendi. No caso da vacância dele, não precisa convocar somente uma Assembleia Geral para aquele fim, cabe a excepcionalidade da votação pelo Conselho Deliberativo, que é um caso bem atípico. Então, nós enfrentamos isso, resolvemos esse problema, nós resolvemos também, criamos as regras de normas de ética e governança, ou seja, nós damos uma tranquilidade, porque muita gente usa isso modernamente, dizendo o seguinte, olha, precisamos da segurança para o chamado mercado, investidores, coisas nesse sentido. Então, a gente cria isso através do artigo 56, a gente estipula uma seção somente sobre isso. A gente tem aqui que, após a aprovação do Estatuto, será criado em 180 dias a questão de regras, de um regulamento de ética, integridade e governança que vai além do Estatuto, e isso vai ser uma proposta que vai ser trazida dos gestores para o Conselho Deliberativo fazer ou não a sua aprovação nos próximos 180 dias após a aprovação. Então, acho eu que isso também é um ponto muito positivo, que é, de certa forma, tudo aquilo que o pessoal fala de compliance, de mecanismos de controle, de transparência, está tudo esculpido aqui também no Estatuto. Nós dispusemos aqui capítulos sobre a questão do processo eleitoral. Então, no Conselho Fiscal, a gente também tem uma outra inovação. Hoje são somente 3 membros do Conselho Fiscal. Então, sempre teve um apelo muito grande por parte das oposições de não serem só 3 membros, abrirem mais vagas. Então, também está sendo permitido que haja a possibilidade de serem 5 membros, 3 membros da chamada chapa de maioria e 2 membros da chapa de minoria. Que eu acho que oxigena mais o próprio Conselho Fiscal. Isso também foi inserido no presente Estatuto, está lá no seu artigo 114, que fala sobre o Conselho Fiscal. Existe um capítulo somente sobre as questões de finanças do clube, estabelecendo questões de prazos, resolvemos a questão também da apresentação do orçamento, que a gente estabelece que isso era na segunda quinzena de dezembro, e aí as pessoas, vai votar proposta depois, mas não é o que está no Estatuto, e, por exemplo, a gestão manda e tem o aspecto da convocação. As pessoas têm que entender que, infelizmente, ainda era um estatuto do ponto de vista que não estava adequado à realidade. Ninguém quer se reunir no dia 26 de dezembro, mas era a realidade do que era apresentada. E, obviamente, isso está resolvido, porque agora a gente estabelece um prazo máximo para o dia 20 de dezembro. Também isso dá uma certa tranquilidade a respeito desse problema que as pessoas... Os compromissos de cada um. As pessoas de fora dão opiniões das mais coisas, mas que não entendem o assunto. Então, acho que isso é importante. E, finalmente, do processo eleitoral, onde a gente institui a eleição direta, está lá no seu artigo 127, inciso 3, quando na Assembleia Geral a gente não mais só vota no presidente e vice-presidente da Assembleia Geral, nem nos membros eletivos do Conselho Deliberativo, que são 150. Nós também vamos votar no presidente da diretoria administrativa, seu primeiro e segundo vice-presidente. Ou seja, que é o chamado modelo da eleição direta. Que é o objeto de desejo de todo torcedor, de todo sócio vascaíno, né? E eu acho que a gente institui isso, vamos dizer assim, vamos eternizar isso agora dentro de um estatuto moderno, dinâmico. E que poucas pessoas até então sabiam, que no início da história do Vasco, a eleição foi direta. Sim. Ela deixa de ser direta, se não me falha a memória, na década de 20, final dos anos 20, e aí passa a ser eleição indireta até então. E agora a gente retorna ao modelo de eleição direta. Que não deveria ter sido deixado para trás. Mas, enfim, isso é estabelecido, é isso que também é uma coisa importante. Eu acho que tem aqui da questão da junta eleitoral... Isso é muito interessante, que começa todo o prazo eleitoral a ser estipulado. Então, que dia vai ser a eleição? Todo mundo sabe que é na segunda quinzena de novembro. Mas aqui aí a gente tem lá no parágrafo 2º do artigo 128, a gente diz o seguinte: até o 4º dia útil do mês de setembro será designada, após
a visualização das listagens, vai divulgar as listas de sócios votantes e vai ser divulgada a data da eleição. Claro que isso ainda tem um edital lá à frente que confirma o horário, o local de votação, e isso ainda é o chamado último edital, que é 10 dias antes da eleição. Mas até o 4º dia útil do mês de setembro, todo mundo já vai saber a data da eleição do clube, ou seja, que vai permitir uma ampla divulgação, um amplo preparo para que as pessoas possam lá estarem presentes e enfim, exercer o direito do voto. Estabelecemos também a possibilidade da urna eletrônica, mas a urna eletrônica da Justiça Eleitoral. Porque qual foi o voto eletrônico? Não. Pelo modelo que gera segurança. O modelo que gera segurança, em havendo possibilidade de acessão de urna eletrônica por parte da Justiça Eleitoral. Dependemos da logística deles, né? Claro. O Vasco usará. Sim. Porque a nossa eleição é em novembro. Em novembro ocorrem eleições gerais. Nós temos eleições de 3 em 3 anos e a Justiça... E o Brasil ele tem eleição de 2 em 2 anos. Então a disponibilidade da urna, em algum momento, ela poderá ser num ano ímpar, e esse ano ímpar poderá ser utilizada a urna eletrônica. Isso, assimilamos isso bem, não há problema nenhum. Quanto à questão do voto eletrônico, porque hoje tem os mecanismos de segurança, não foi um debate muito exaustivo, mas de um amplo convencimento do colégio eleitoral do Vasco, o Conselho Deliberativo, de que dependendo da gestão, não teria um ambiente de confiabilidade sobre as empresas que fariam a segurança do processo eleitoral, né? Isso é uma coisa que é o gestor que vai, vamos dizer assim, é o gestor que vai contratar. Eu vou contratar 3. Se tem fraude em tudo quanto é lugar, imagina... Se coloca em dúvida, muitos colocam em dúvida aquele arquivo, se ele vai estar zerado ou não. Né, se ele já vai estar ali com votos... Não é nem isso, é a questão, não se trata disso. O voto pela internet, como algumas pessoas falaram, é o seguinte: quem é que está votando mesmo por trás daquele computador distante? Isso é um dado. Mas tem mecanismos... Não existe. Se o defunto in loco já votou em eleições passadas, imagina quem somos nós aqui para dizermos que vai haver ou não vai haver. Mas não dá segurança para o momento que a gente vive esta implementação nesse momento. Então, ficou dessa forma, ficou menos polêmico, ficou mais... Porque o Vasco nunca teve problema na apuração. O problema do Vasco sempre foi o problema das listas de sócios. Não foi apuração, nunca ninguém contestou, olha, que o pessoal estava vendo o papel que estava sendo ali, caiu o voto, nunca foi esse o problema. Se houve desvio de voto. Nunca houve contestação e justiça a respeito disso. O que havia sempre a contestação nas chamadas listagens, né? Então, acho que isso é a preocupação de principalmente dos movimentos de oposição, né? Quem hoje está na situação, amanhã será oposição, e assim vice-versa. É a vida. Então, a gente estabelece isso, né? A questão... Aí, a novidade... Nessa eleição a gente não está mexendo, mas foi mantida a questão de 1 ano para o cara ser eleitor. Certo. Foi mantido. A única diferença é que nessa está valendo 5 anos, mas na próxima 6 anos para elegíveis. Elegíveis é que aumentou um pouquinho vamos dizer assim, o chamado sarrafo. Mas isso por quê também, né? É só para a gente entender. Porque quando a gente abre para eleição direta, a gente quer também um conselho mais maduro. Isso também a gente tem visto que a maturidade do processo político do Vasco é importante para as pessoas conhecer o Vasco, conhecer um pouco mais o Vasco e tal. E assim, foi até muito tímida. Eu até achava que poderia ser um pouco, mas teve gente que havia até um entendimento que deveria ser maior, mas algumas pessoas foram pressionadas e seus segmentos pressionaram e fizeram aí um gesto mais populista nessa hora. Mas eu quero dizer assim que isso também não é objeto de batalha, que foi de 5 para 6. Isso não quer dizer que está dificultando o quadro social, ao contrário, isso está criando ali um requisito mesmo para as pessoas terem mais conhecimentos, por exemplo. Mas não vale para a próxima eleição. Sim, isso é só para 2023. E para 2023, o tempo de sócio para votar. Aí foi, ainda é 1 ano. Se manteve também 1 ano. Manteve um ano. Então, acho que isso aí, desse aspecto, é uma experiência que nós vamos viver. Vamos ver o que vai aprofundar
ao longo de uma próxima gestão, qual vai ser o entendimento dela, que algumas alterações pontuais, em função de quem ganhe, que queira fazer algum nível de alteração, e vai você ser ainda há pouco estabelecido. falava sobre no mês de setembro, onde vai ser divulgado a data da eleição. E tem todos os ritos e prazos das chapas, tem tudo. Isso que hoje está tudo muito claro. É isso que eu ia entrar agora. A corrida eleitoral com relação ao lançamento das chapas. A corrida eleitoral, ela, vamos dizer assim, ela se dá na medida que estabelece uma data. Obviamente que isso tem uma certa antecedência, que as pessoas já estão curiosas em saber as listas. Isso. E esse negócio das listas é o temor de toda oposição, é o manuseio das listagens por parte da situação que lá está. Então isso sempre foi objeto de muita dúvida. O que o Estatuto estabeleceu, e é bem interessante, estabeleceu que bimestralmente as listas devem ser atualizadas e publicadas. Ou seja, é fato de que agora o próximo gestor tem que publicar bimestralmente a lista de sócios, que facilita o controle ou a fiscalização das chamadas oposições ou daqueles que querem acompanhar o processo eleitoral do Vasco. Perfeito. Então isso hoje é uma obrigatoriedade. Então isso também está inserido aqui dentro do Estatuto, que é um grande avanço. Claro. Então você não precisa só esperar, você já vai fazendo um mapeamento do quadro social. E aí é aquela briga que eu acho que é uma briga, porque se a situação tem o cadastro, eu não vejo por que a oposição não possa ter. Claro. Guardar os segredos de dados. Os segredos de dados são dados, mas a transparência também do processo eleitoral também é uma coisa que deve ser fornecida e deve ser perseguida pelo gestor. Eu acho que quem não deve, não tem. Quem não manobrou o processo eleitoral não tem que esconder o processo eleitoral na gaveta. Claro. Estamos falando dos sócios eleitores. Claro. E até elegíveis, né? Porque a gente sabe e ouve notícias de gente manobrando os elegíveis para poder montar chapa, que esse é um grande desespero de alguns, principalmente os sem votos. Os sem votos. Os sem votos, eles manobram. Mas eu acho que a comissão de sindicância vai alcançar essa turma sem voto, do ponto de vista, e vai dar uma tranquilidade ao processo eleitoral. Entendi. Eu acho que isso vai ser importante, porque essas pessoas gostam de dizer que são incólumes, mas a verdade, ela prevalecerá. Pode ter certeza disso. Duas questões também importantes, e só em termos de estimativa. Candidaturas, na sua opinião, e votantes. Não, Evandro, eu não posso dizer porque o processo eleitoral está ainda escondido, né? Parece que o presidente insiste em não fornecer nem dar transparência nas listagens. Tem as listagens correndo, mas são listagens confusas, porque vem lá sócio Caldeirão, sócio Norte a Sul. Então eu não consigo identificar ainda. Mas eu quero dizer, alguns dizem, tem tantos eleitores, mas eu quero ver qual é a data da admissão. Claro. Isso não é uma coisa que as pessoas vão ficar até o final dessa história confortáveis, achando que vai esconder isso e vai ficar por isso mesmo. Hoje mesmo a gente está vendo as notícias que estão vindo de arquivos sendo queimados, documentos sendo queimados. Eu queria entender a quem interessa queimar esses documentos. Queimar agora que está a justiça, quer dizer, vai ser instada a se manifestar sobre o cadastro social. Ou seja, bota em toda a discussão a credibilidade do processo eleitoral. Com certeza. Só aquela imagem que eu tive acesso na data de hoje é uma imagem, porque uma coisa é queimar uma caixa de carteiras que não são mais utilizadas. Outra coisa é documentos contábeis que você faz apuração em cima daquilo ali. Então, com certeza. E isso está claro nos vídeos que estão circulando. Então vamos aguardar o que a Justiça também vai dizer a respeito disso. Então, esse é um dado, acho que é interessante, a questão da elegibilidade, a gente cria a questão da mais tranquilidade naqueles que são elegíveis, porque a gente insere vários artigos da lei do Profut, que diz que o que são elegíveis e não elegíveis para a vida social do clube. Eu acho que isso está inserido agora com maior clareza e avançando mais ainda.
Então, eu acho que isso é muito importante. Acho que isso vai ser um objeto de polêmica, mas uma boa polêmica, não é uma má polêmica, não. As inscrições das chapas, o modelo, acabou aquele negócio do cara escrever o nome em 2 chapas, querer dar uma de malandro, né? O cara está em 2 chapas e não está em nenhuma, né? Ele quer participar, quer ganhar, e agora é feita uma declaração. Obviamente, essas declarações vão ser checadas pela junta eleitoral, e isso está previsto também no artigo 133, 134 é a questão 16, que ele é o prazo de tornar elegível ou não todo sócio que estiver sendo objeto de impugnação nessas listagens. Então, ele estabelece um cronograma que até então não tinha no estatuto, era tudo muito na segunda quinzena. Então, ele estabelece agora uma ordem a ser perseguida pelo presidente da Assembleia Geral, que vai ser o puxador desse processo. A questão do edital, lá dos 10 dias, que conforme ainda foi mantida no seu artigo 137. Bom, tem uma novidade, que a eleição se dava no Vasco de 9 às 22 horas, agora ela vai ser de 9 às 21 horas, porque também houve um consenso geral que de 21 às 22 poucas Diminui pessoas muito. Compareciam a São Januário. Fica aquele pingadinho ali. E você vai ganhar tempo para a apuração. E ganha tempo para a apuração, para terminar o processo com mais celeridade. Que sempre foi muito cansativo o processo de apuração. Sim. Você se estendia até 3 da manhã, 4 da manhã. Por causa das impugnações, e vai continuar isso, mas agora tem, por haver também uma coletivização das decisões pela junta em um prazo de julgamento de 1 hora, que também está estabelecido aqui e no regimento da Assembleia Geral, o processo tende a ser muito mais célere na questão da busca do resultado. A questão da posse, isso é uma coisa interessante. A posse vai ser... Nós acertamos o calendário, porque esse também era um objeto de muita polêmica. Quando que é a posse? Segunda quinzena de janeiro. Só que aí o gestor, ele fica 15 dias ainda, o antigo gestor fica ali, o campeonato estadual está começando, quer dizer, você não tem o novo gestor não tem um controle sobre... E tem um grande detalhe, qualquer coisa feita, porque aí você tem uma votação de conta que é feita dentro de um período fiscal, que é de 1º de janeiro até 31 de dezembro, como é feito na vida das eleições gerais. Sim. As posses são feitas 1º de janeiro. No Vasco vai ser o primeiro dia útil, que vai ser dia 2. Mas logo no dia 2 está todo mundo viajando. Mas não tem jeito, porque aí você acaba que mistura prestação de contas de uma parte de uma gestão com a outra. E faz com que haja um certo comodismo em aprovar aquilo que é resultado de outra gestão, porque aí tem um pedaço que é da outra gestão, outra não. Enfim, isso está resolvido também, a questão até mesmo do calendário da posse, que dá o efeito fiscal. Isso também está resolvido. E aí traz um grande artigo, que aí o grande capítulo, que é o capítulo da gestão temerária, que é uma série de mecanismos que devem fazer de eficácia, deve perseguir por eficácia o seu gestor, para não incorrer em nenhum desses mecanismos. O que você destaca desse capítulo? Eu poderia fazer... É um capítulo extenso, mas eu poderia dizer que a responsabilidade patrimonial do seu gestor com aquilo que é objeto da gestão temerária é o grande avanço. São vários, mas acho que é 2 porque chega de a conta ficar só para o almirante, né? A conta também tem que ser do gestor, se ele foi um mau gestor, se foi um gestor que não zelou por práticas positivas para a instituição, e eu acho que isso aqui é um mecanismo de controle social, gerencial, muito positivo, que a gente não pode abrir mão em hipótese alguma. Para acabar com a chamada herança maldita. Isso também é interessante. Nós implementamos aqui a proibição das chamadas confissões de dívida 6 meses antes. 6 meses antes do término do mandato. O que é isso? Ora, que todo mundo diz, foi feita uma confissão de dívida. As pessoas fazem confissão de dívida. Claro que quem quer fazer um puxadinho, quiser fazer um esquema, sempre vai dar o jeitinho.
Mas o que acontece é o seguinte, nós legitimamos isso. O que acontece? Há 6 meses, ele não sabe se vai ganhar. Então ele vai assinar uma confissão de dívida, aquele gestor, que ela vai ser objeto de indagação e de responsabilização após. Claro. Então eu acho que isso também é objeto de uma boa prática de gestão e que está também esculpida dentro do novo estatuto. Eu acho que a responsabilidade civil, o processo que dá da gestão temerária, a questão da sociedade oculta, que a gente vê as pessoas montando empresa por fora para prestar serviço, tudo está aqui dentro desse novo estatuto, tornando realmente ele um estatuto moderno. E, por fim, a gente, no final do debate, fruto até de um programa que participei, que foi inserido, para mim, a questão que para mim era novidade, realmente passou despercebido por toda a comissão, a questão do cadastro, da fraude eleitoral. Foi levado isso para o Conselho Deliberativo, para aprovação e até por unanimidade, né? Diga-se de passagem, ninguém foi contra isso, teve um ajustezinho aqui na questão quem vai fazer a auditoria, mas aí acertou bem no consenso. Mas bem interessante que a gente institui também a fraude eleitoral dentro do capítulo de gestão temerária, que é uma coisa assim que até a gente tem que louvar também, por isso que é bom participar do debate, ouvir. Claro. E eu acho que isso foi extremamente positivo. E o corpo do Conselho Deliberativo, num todo, o grande Benemérito, respondeu bem, fez essa assimilação. Eu acho isso muito positivo. Ou seja, trouxe isso à realidade. Nós estamos também uma preocupação que era de qualquer gestão, e isso foi ouvido todas as pessoas, que fica prorrogado os mandatos do Conselho Fiscal até 30 de abril, que é quando tem o data limite para eles darem um parecer. Então, não era certo que um conselho fiscal, às vezes, ele era interrompido pelo mandato no dia 31 de dezembro, porque virou que ele analisou todas as contas e você tem 4 meses para um outro conselho fiscal dar um parecer. Então, esse mandato somente do conselho fiscal ele sinaliza daqui para frente, 30 de abril, ele dá o parecer. Claro que quem vai votar é o conselho subsequente, não tem jeito, isso não tem como mudar, senão é o novo conselho. Não tem jeito. Mas do ponto de vista do parecer de quem já estava trabalhando nas uma questão técnica, e isso também foi resolvido no presente estatuto. Então, garantimos todo o direito adquirido daqueles que participaram das chapas em 2017, que poderão participar das chapas aqui novamente, que obviamente se ele participou da lista lá não foi impugnado, em tese, a não ser que a gente observe, que aí isso deve ser chamado a atenção, porque eu já detectei em alguns, e eu pessoalmente vou impugná-los. A questão que eles não poderiam ser elegíveis em 2017, obviamente não poderão ser elegíveis em 2020, porque é fruto de algo que não foi tão transparente, e a gente percebeu isso através de pesquisas hoje, durante esse ano no Tribunal de Justiça sobre alguns desses casos. Mas nós vamos tá atento a isso. No momento devido, isso será apresentado. Mas quero dizer que parte desses são os que estão brigando contra o estatuto. Isso é importante. Né? Isso é importante. Estão passando despercebidos, mas a gente conhece um pouquinho dos procedimentos e a gente pode dizer que a gente tem tranquilidade que os procedimentos serão rígidos, principalmente para aqueles que atacam o estatuto. Não digo aquele que ataca, mas aqueles que estão atacando o novo estatuto com um discurso de... Mas, na hora devida, na hora do momento certo, processo eleitoral, isso tudo, obviamente, virá com maior força, né? Maior força, junto com a documentação que vai ser apostada sobre a questão da possibilidade. Fora isso, eu poderia dizer aqui o seguinte, com maior tranquilidade: o estatuto, ele entra aí, os anexos, que aí ele faz aqui a questão dos símbolos oficiais, aquela questão das estrelas, resolvemos 3 estrelas, como era, né? A questão dos títulos nacionais, internacionais, enfim, tudo isso aqui está bem apontado. Agradecer, obviamente, a participação das pessoas que colaboraram isso. Nós vamos estar fazendo carta após a aprovação da Assembleia Geral
se houver, obviamente, a ratificação do Estatuto para todas essas pessoas que contribuíram com a formação do Estatuto, Claro. que é um trabalho de muita... Durou quanto tempo, muita Roberto? pesquisa, muita coisa. 3 anos? Foram 2 anos, 2 foram anos. várias reuniões, foi um calhamaço de emendas debatidas, foram reuniões que chegaram às vezes a 1h da manhã, 1h30 da manhã, tendo iniciado às 10 horas da manhã, a gente sempre achando que vai conseguir acabar, mas aí joga para... E aí começa toda uma discussão de novo. Mas foram grandes vascaínos que participaram. Que daqui a que 30, deram a sua 40 contribuição. anos estaremos olhando para ele. Isso. E caso eu quero dar só a tranquilidade, se me permite mais Claro. alguns minutos, que eu acho que a gente Claro. já avançou da hora mais do que o nosso tempo, mas dizer aqui o seguinte: Qual o impacto que essa reforma traz à vida do Vasco? ela é extremamente positiva, não tem bichos de 7 cabeças dentro da reforma, as diretas estão mantidas, diretas estão aqui dentro, várias outras coisas, nem tudo que não pôde ser aprovado, a gente tem que entender. Enfim, o Conselho Deliberativo são várias cabeças, às vezes tinham alguns avanços a mais que ficaram, mas não quer dizer que a próxima gestão pontualmente não possa fazer Uma correção. aquela alteração. Olha, porque está até fácil, essas alterações elas ficaram até fácil, porque foi perda de parágrafo segundo no artigo X, perda de parágrafo segundo também no outro artigo X, que elas são fáceis, são levadas ao Conselho Deliberativo, obviamente querendo a gestão, tendo Sim. a sua maioria, tendo lá os 2/3, são ratificadas depois em Assembleia Geral e são inseridas. Ficaria muito mais fácil. Próximo passo, então, é a Assembleia Geral aprovar a reforma da Isso. nossa Carta Magna. A gente torce para que isso seja o quanto antes, porque nós temos a questão dos registros. Após a Assembleia Geral, a gente ainda está o procedimento, obviamente vamos aprovar todas as atas inerentes à discussão do Estatuto, e obviamente o cartório faz essa exigência natural, não só as atas do Estatuto, a ata da Assembleia Geral, e aí a gente vai para a corrida do registro no cartório competente. Sim. Que isso deve ter uma tramitação de aproximadamente 60 dias. Acreditamos que lá para junho a gente já esteja com o estatuto novo a ser aplicado, obviamente sendo ratificado ou não na Assembleia Geral, que agora está na mão do presidente Mussa, do qual recepcionou muito bem, teve uma participação efetiva na proposta do estatuto, teve uma emenda especificamente de Grande Belemérito acatada por um anseio dele, uma preocupação dele, que foi correta, foi basicamente bem acompanhada. Os grupos que faziam polêmica retiraram a polêmica, ou seja, fruto de uma discussão merecedora, chegou-se a essa conclusão aqui. E mais uma vez, acho que vale a pena bater naquela tecla, sócio geral, sua participação será decisiva na Assembleia Geral para aprovar o nosso novo estatuto. E, obviamente, todo sócio que quer o engrandecimento da nossa instituição, ele vai se fazer presente, independentemente de... Aqui não é a vencedores ou vencidos, aqui o vencedor vai ser o Vasco. Não tenho dúvida disso. Espero que as pessoas não apequenem o debate, porque nessa hora muita gente quer apequenar o debate com argumentações das mais... porque precisamos disso ou daquilo, mais genericamente. Um velho discurso raso ali. Raso. Então, eu quero dizer a vocês aí que estão nos ouvindo que nós estamos à disposição de trocar ideia a respeito daquilo. Aquilo que, tudo bem que tem gente que tem ideia para tudo, mas nós temos que combinar a ideia com um coletivo, né? Então, claro. E obviamente o coletivo, ele não foi só, eu tinha aqui ideias que não foram aproveitadas, outros tiveram ideias também que não foram aproveitadas, mas no final consensualizou aqui uma proposta bem razoável, eu posso dizer assim, um grande estatuto que vai perdurar talvez pelos próximos 40 anos aí também, com certeza. Então você, vascaíno, torcedor ou sócio, valorize a nova Carta Magna do Vasco, será aprovada pela Assembleia Geral e se orgulhe
desse trabalho aqui, exaustivo por 2 anos. Não é fácil você abdicar da sua vida pessoal e doar horas e horas e horas de trabalho. Isso aqui é o futuro do Vasco, né? O Conselho Deliberativo, Evandro, ele se reuniu por diversas noites e às vezes passando de meia-noite. Então, os próprios homens que trabalharam não foi só uma comissão, foi o próprio Conselho Deliberativo do clube. Roberto, obrigado mais uma vez pela tua participação aqui. É sempre tapete vermelho no programa da TV Identidade Vasco. Você aí se inscreva no canal, se ainda não fez isso, dê like, compartilhe e siga as redes sociais da TV Identidade Vasco. Um abraço, obrigado mais uma vez aí pela companhia.